Essa ideia não foi minha, não. Essa ideia já era um empresário, o Sr. Renato Machado, que já era proprietário desse terreno de Matias Barbosa, e procurou a administração anterior para trazer esse Parque Sul para Matias Barbosa. Antes não era Parque Sul, ele teve umas 2 ou 3 nomenclaturas, mas ultimamente é Parque Sul, era Distrito Industrial. E a administração anterior à nossa disse que não interessava trazer isso para Matias Barbosa, porque ia ficar longe do centro e deu lá as razões deles. E veio a eleição. E eu tenho um vizinho lá, com o doutor José Antônio, que é meu vizinho de propriedade rural. O doutor José Antônio falou, ele era cunhado do Renato Machado. Aguarda um pouquinho, Renato, que tem um vizinho meu lá que é candidato a prefeito. Se ele ganhar, eu vou trazer ele aqui. Você vai trocar uma ideia com ele, nisso que você quer fazer em Matias. E não deu outra, não ganhamos a eleição. O doutor José Antônio imediatamente me levou lá. Em 1997, o empresário Renato Machado, ele tinha uma empresa da família dele, né, dos irmãos, tal, pai, que estava no Distrito Industrial de Fora. Chama, né, até hoje, o IM. Né? E essa empresa, ele teve a ideia de transferi-la, de tirar de lá, trazer para cá, porque ele tinha adquirido esse terreno. Esse terreno, na verdade, na ocasião, na época, era ainda o lixo de Juiz de Fora, era um lixão a céu aberto, uma coisa terrível. E ele foi adquirido o terreno e foi transformado, passo a passo, numa área recuperada, né? Esse projeto, que foi concebido para a implantação do Parque Sul, que no início era DI Sul, a ideia inicial, que te veio de fora, DI Sul para cá. Aí mudamos para Parque Sul, o Carlos Lopes, na época, era prefeito. Imediatamente ele se colocou à disposição de tentar buscar uma forma de auxílio, e veio a lei de benefício que isentava o Parque Sul de ISS e de IPTU. O ISS é um pouco representativo até, porque hoje, se você olhar o Parque Sul, tem empresas de prestadores de serviço aqui dentro? Tem, mas são poucos. O forte é comércio, é ICMS. Então isso basicamente não impacta negativamente para a Prefeitura de Matias nada. O maior arrecadador aqui seguramente é a Natura, ela não recolhe ISS, ela só recolhe ICMS. Então o benefício para Matias foi imenso. Ele abriu mão de um imposto que tem pouca relevância dentro do empreendimento, né, recebendo impostos de alta relevância, tanto que durante muitos anos Matias tinha uma posição nobre aí no cenário de arrecadação do Estado. E daí seguimos, trouxemos as propostas deles, verbal. E chegamos aqui, fomos estudar as propostas deles. Entendeu? A isenção que eles queriam. Foi uma coisa até rápida, não houve assim, demora de muito prazo, não. As burocracias que foram maiores. O entendimento em si foi fácil. Entendeu? O que pegou mais foi que ele queria a isenção do IPTU e do ISS por 30 anos. IPTU e ISS. E nós, a princípio, ainda não tinha sido prefeito, não tinha aquela prática de prefeitura. Tinha que olhar primeiro como é que eram esses impostos, né? O que eles traziam de receita para a cidade, se fosse isentado. Chegamos à conclusão que a gente não estava dando isenção nenhuma, porque lá não tinha prestação de serviço e não tinha também prédio para cobrar IPTU. Era um sítio, pagava-se INCRA, e o INCRA é baratíssimo no município. Hoje, se tivesse aí, chegava uns R$30 do município por ano, se não tivesse feito o Parque Sul e permanecesse o INCRA. Aí reunimos a Câmara, já os vereadores, aí nessas alturas já tinha tomado posse. Foi a primeira, deve ter sido o projeto número 1 nosso.
porque nós já estávamos com ele bem adiantado quando tomamos posse. Aí polêmica para todo lado, né? 30 anos de isenção, aquilo, as altas autoridades da cidade aí balançaram, né? Falaram, 30 anos? Houve pessoas que falavam, está dando município para os outros. Né? Mas nós fomos, a ideia foi amadurecendo e nós fomos vendo que só tinha lucro. Primeiro, tirar o lixão de Juiz de Fora que funcionava lá. A Denlupo punha lá todo o lixo orgânico dentro do nosso município. Então, só com a saída do lixo orgânico já seria um grande ganho para o município de Matias. Se fizesse alguma coisa e desse certo, melhor ainda. Não é? E a verdade foi essa. Pelo que tem lá hoje, surpreendeu a nós e ao dono do empreendimento. Porque a gente não calculava de ter tanta empresa boa de Juiz de Fora vindo para ali. Tivemos na pessoa do Moacir Chapinotti, que era um adversário nosso político, que abraçou a causa. Aí me ajudou muito. Né? Convenceu a parte que era oposicionista, eu convenci os meus que eram do meu partido, que tinham dúvida, fui tirando a dúvida deles, trouxe o empresário para conversar com eles, trouxe outras pessoas também com vasta experiência em trazer empresas para a cidade. Né? E dentro de todos esses movimentos, a coisa foi se acertando a partir do momento que os vereadores foram também adaptando a ideia e sendo convencido que não poderia ser uma coisa ruim para Matias, que só de tirar o lixo orgânico de Juiz de Fora do nosso município já seria um ganho, mas era lucro. Olha, o que eu me lembro, a gente estava aqui numa luta danada para acabar com o lixão, o pessoal que estava jogando lixo de Juiz de Fora, jogando lixo dentro de Matias Barbosa. Alguns achavam que aquele terreno ali era de Juiz de Fora, pertencia a Juiz de Fora, geograficamente. Só que sempre pertenceu a Matias Barbosa. Então, a gente era muito cobrado, nós vereadores, a gente era muito cobrado para acabar com o lixão. Era uma vergonha, Juiz de Fora jogando lixo dentro de Matias Barbosa. Pô. Então a gente ficava nessa luta. Aí surgiu, né, essa oportunidade de acabar com o lixão e se fazer um parque industrial, né? Um distrito industrial. A princípio foi aprovado como distrito industrial. Depois que o Renato Machado mudou para Parque Sul. Mas foi assim, a briga foi muito grande. Briga assim. Todo mundo malhava a gente também, porque a gente era o pobre ajudando o rico. Entendeu? A gente foi criticado, muitas críticas, né? Mas quando bateu o projeto dentro da Câmara e se houve a discussão, né, veio a votação, foi unânime. Todo mundo concordou, porque é o que eu falei. Uma paulada para matar dois coelhos. Acabar com o lixão, o que quisesse implantar lá no lugar do lixão, para nós estava ótimo, né? Como foi um distrito industrial, ficou melhor ainda, né? E hoje está aí, rendendo aí bastante para o município, né? Graças a Deus. Então, o Matias estava atravessando um momento muito ruim de desemprego. As fábricas quebrada, né? Estava sem serviço. Aí surgiu essa oportunidade com o Parque Sul. O Parque Sul, o pessoal pediu uma isenção de 30 anos de imposto. E aí nós tivemos várias reuniões, tivemos vários contatos e foi pelejando. Tivemos mais de meses de trabalho. E com isso foi surgindo as ideias, melhorando. Então a gente se reuniu, trabalhou junto com o prefeito, com a Câmara, todo mundo junto. E conseguimos fazer com que o Parque Sul desse os primeiros passos. E com isso, eu acho que aí foi desenvolvendo o trabalho. E eu, junto com o Carlos Lopes, nós fomos lá no distrito do Parque Sul, que na época era uma lixeira em Matias Barbosa e sendo de Juiz de Fora, usando o nosso território, né? Aí ele foi e me convidou que fosse com ele e eu participei. Aí estava com ele, fiquei conhecendo os donos de lá, procurando apoiar muito ele. Trabalhamos 4 anos, graças a Deus, sem problema nenhum, só apoiando em todos os serviços. E ele foi muito bom prefeito. Foi o início dos trabalhos que foi, eu acho, muito grande para Matias, porque a lixeira lá era uma coisa horrível, já estava prejudicando Matias Barbosa, porque já estava chegando mau cheiro aqui. E ele foi o único que conseguiu tirar aquilo de lá e construir naquele belo parque que nós temos lá hoje, né? E é para Matias Barbosa, e ajuda muito.
Nós fomos taxados na época de câmaras de analfabetos, porque nós demos algumas isenções para o Parque Sul. Aí hoje eu fico orgulhoso em ver o que o Parque Sul representa para Matias. Entendeu? Indiretamente, nós fizemos história. Porque se nós não tivéssemos feito autorizada a vinda do Parque Sul para Matias Barbosa, eu acho que eu não sei o que seria de Matias se tivesse que viver com verba só do governo, é verdade ou não é? Então nós tivemos reuniões, tivemos alguns vereadores que foram contra, hoje não vem ao caso citar quem foi contra ou não, mas foi embate bom na época, foi porque a sociedade não era muito a favor, não. Verdade, vocês não acreditam. A sociedade não era muito a favor, não. Houve um empenho muito grande do prefeito na época, era o Carlinho, porque apesar de nós sermos sempre oposição ao outro, mas eu sempre tive um respeito muito grande por ele, e ele por mim. Então houve um empenho muito grande para do Carlinho, de algumas outras pessoas, e nesse empenho todo nós conseguimos trazer, hoje já vai fazer o quê? 28 anos. 28 anos, minha filha, de progresso no município. Então eu fico feliz em ter contribuído com isso. O que eu me lembro, que eu vejo assim, quando o Carlos Lopes, que era o prefeito na época, e o Manuel Paulo, né, que era o vice-prefeito, reuniu os vereadores para poder falar, né, desse grande empreendimento, juntamente com o Renato Machado, e que o que ele colocava o seguinte, que isso iria impactar, ia mudar Matias Barbosa, esse centro empresarial. Porque o local onde é o Parque Sul hoje era um verdadeiro lixão. Só via os urubu, era uma coisa horrorosa, era muito feio. A BR-040 era uma BR-040 feia. E quando ele veio com esse projeto, trouxe para a Câmara, né, reuniu os vereadores para falar desse projeto, desse parque industrial, a gente também ficou assim, primeiro a gente ficou encantada e assustada ao mesmo tempo. Por quê? Ele falou assim, olha, mas o município o projeto vai chegar na Câmara, os vereadores vocês vão ter que aprovar, e ele tem um diferencial, porque o município vai ter que conceder a isenção de imposto de 30 anos, uma renúncia de imposto, mas depois o município ele vai ter esse retorno através das empresas, porque já tinha várias empresas, e o Parque Sul, quando foi inaugurado, começou a ter as primeiras construções lá, aquilo foi enchendo os olhos de todo mundo. Aquilo ali foi trazendo esperança, foi trazendo também novas perspectivas. Matias também começou a olhar com os olhos diferentes para aquele Parque Sul, porque sabia que aquilo ali ia mudar a vida de Matias Barbosa. A única certeza que a gente tinha era o seguinte, olha, o Parque Sul, daqui a um tempo vocês vão ver o resultado. E realmente isso impactou Matias Barbosa, impactou até hoje. O Parque Sul foi uma que nos trouxe, além das divisas para o nosso município, né? Com arrecadação, emprego, né? Porque a gente sabe que Matias Barbosa era tida como cidade dormitório. Os nossos trabalhadores tinham que sair daqui para ir trabalhar em Juiz de Fora. Depois da criação do Parque Sul, nós tivemos essa oportunidade de estar empregando a população matiense. Então isso foi uma grande conquista, foi um ponto bem positivo da criação do Parque Sul. E a gente sabe que com a arrecadação que o município teve, né, grandes feitos foram feitos aqui no nosso município, grandes obras, né? Vale citar aqui a construção da Escola Estadual Luci de Castro, né? Que hoje trouxe uma acessibilidade muito grande e o melhor aprendizado para os nossos alunos, né? Para os nossos jovens. Então, eu sei que foi um projeto que foi divisor aqui de águas aqui do nosso município. Foi um prazer fazer parte do Legislativo em 1997, onde participei como vereador da aprovação do Parque Sul. A cidade cresceu muito com a aprovação. Saudades da época. Precisamos de muito distrito industrial na cidade. E a primeira empresa que veio se instalar aqui foi justamente a UIM, que foi feita a obra lá embaixo, que inclusive era condicionante da instalação, ela ser transferida para cá. Então nós procuramos
na verdade, a Prefeitura de Matias Barbosa, e a Prefeitura concedeu um benefício fiscal de isenção de 30 anos de ISS e IPTU para que fosse instalado aqui o Parque Sul, dentro das condicionantes que a lei determinada e tal. Uma delas era a transferência da UIM e tal. E assim foi feito. Durante esse processo foi feita toda a recuperação da área, isso foi em 97, 98. Paralelamente a isso, iniciou-se aqui o projeto de implantação da Pedra Sul, que é uma mineração de brita, né, de agregada à construção civil, que está aqui instalada aqui dentro. E a implantação desta unidade de beneficiamento de minério, de pedra, que favoreceu a implantação do empreendimento Parque Sul. Por quê? Porque toda a área, toda a terra que foi retirada do decap da rocha, porque para você poder fazer a britagem, você tinha que limpar a rocha. Então toda essa terra que foi tirada de cobertura da rocha foi utilizada para a recuperação do lixo. Então esse lixo foi todo, ele era jogado em cima de árvores, era uma coisa terrível. Ele foi todo recolhido, foi disposto em camadas de lixo, terra, tal, dentro das normas. Em determinadas áreas aqui dentro foi feita toda a recuperação do lixão, que era também uma condicionante da pedreira. Ela tinha também que, no DECAP, fazer essa transformação ambiental aqui, e tudo isso foi feito. Aí veio as propostas. O que ele propôs a princípio, nós incrementamos mais um pouquinho. Nós pedimos para mão de obra ser preferencialmente de Matias Barbosa. Pedimos para eles emplacar todos os veículos que tivessem vínculo no Parque Sul em Matias Barbosa, que a gente lucrava o IPVA, né? E a mão de obra também, nós precisávamos dela, né? Uma cidade que não tinha tanto emprego, era coisa, precisava. E pedimos aí que todas as empresas também que se instalassem no Parque Sul, ele pusesse no contrato dele, do Renato, com as empresas, para abrir conta no nosso Banco do Brasil aqui, que era uma agência muito pequena. O que aconteceu? Explodiu o Parque Sul, explodiu o IPVA e explodiu o banco, que teve que dar uma agênciazinha de uma porta só ali onde era o açúcar do Vanderlei, já teve que ir lá para lá, e teve uma agência grande, teve uma agência, teve uma caixa do banco até lá dentro do Parque Sul. Eles cumpriram rigorosamente isso aí até os dias de hoje. Você vê que fazendo quase 30 anos. Tem muita gente nossa trabalhando lá. A Natura tem muita gente nossa dentro do empreendimento. Os carros são emplacados aqui. Nossa IPVA fica em torno de uns 5 milhões por ano. Entendeu? Porque só dependesse dos carros de Matias, não ficaria longe disso. Né? E os empregos, as contas no Banco do Brasil permanecem. E quando também nós tiramos lá, quando fizemos o negócio, ele doou para nós os eucaliptos que tinha lá. Esses eucaliptos, a prefeitura tinha um engenho de serra ali no fundo da prefeitura. E eu trouxe aquelas peças maiores, serrava, tinha um serrador certinho. E cobri muita casa de pessoa carente, que a prefeitura também não tinha verba para comprar madeira entendeu? As primeiras pedras que quebrou lá para dar empreendimento, eu trouxe as todas para a prefeitura para fazer calçamento nas ruas, porque a prefeitura não tinha dinheiro para comprar pedra. Ela não tinha dinheiro para serrar madeira, entendeu? Para comprar madeira serrada, colocar. Então a gente ia serrando e ia fazendo as doações. Ia um funcionário da prefeitura, fazia medida na casa, a gente pegava a madeira serrada e entregava. Entendeu? E fomos assim, né? Uns passos lentos que chegou aos 30 anos da mesma forma que começamos, né? Até hoje traz muito benefício. Os impostos, o IPTU, que é um dos mais importantes para nós, ele no primeiro ano ele já começou, em 98, 99, pouca coisa. Mas quando implantou 50% do Parque Sul, deu uma alavancada extraordinária no nosso IPTU. Teve época que o nosso IPTU pagava toda a folha de pagamento da cidade. Toda a folha de educação, de saúde, funcionário, pagava tudo. Entendeu? Eu desfrutei muito pouco disso, porque durante o tempo que isso foi evoluindo, quando começou, o ICMS ficou bom, a prefeitura já não era minha mais, entendeu? Aí eu já passei, já era do Joaquim. 25% do ICMS, que o Estado arrecadava de tudo, de todas as cidades, 25%
dividia para as cidades. Mas aquela cidade que tinha um índice maior, porque gerava mais, recebia mais. E a nossa disparava na frente. Nós éramos a terceira cidade do estado de Minas. Nós perdíamos para Juiz de Fora e para Uberlândia, naquela época. Só. O resto era nosso. Nós éramos a quarta. Pedia para a cidade de Belo Horizonte, para Juiz de Fora e para Uberlândia. A quarta era nossa. Então, uma coisa astronômica na nossa CMS. E a gente recebia esse CMS astronômico dentro dos 25% que chamava Lei Robin Hood. Entendeu? Vocês têm conhecimento que ela tira de quem tem e dá para quem não tem. É mais ou menos assim. Tira do rico e dá para o pobre. Não é assim? Então, a prefeitura nossa abriu mão de 11% que a gente recebia para poder cumprir a lei. E não precisava abrir, podia ter batido o pé. O Joaquim achou que os outros companheiros também precisavam. Se eu tivesse no lugar dele, eu acho que eu faria a mesma coisa. As outras cidades também eram muito precisadas, né? Tinha muita necessidade. Aí ele abriu mão de 11% da nossa parte. Você vê como é que deu pra gente arrumar a cidade, fazer tudo. Ainda deu para ajudar um pouquinho os banheiros mais necessitados, né? As outras cidades, né? Ali na época eu lembro que, não sei se foi entrevista, que foi alguém perguntou para ele por que ele tinha dado 30 anos de isenção. E ele falou, dei 30 porque eles não pediram 50. Aí todo mundo ficou assim, mas por quê? Não, porque lá era uma área degradada, era um lixo a céu aberto, foi 100% recuperada, sem um tostão de dinheiro público nosso. A Prefeitura de Matias não entrou com um tostão naquele empreendimento. E hoje é um gerador de receita e emprego para a cidade, né? De grande porte. Né? Não sei qual é o volume hoje, mas seguramente o Parque Sul é a locomotiva da cidade. Né? Aí me perguntou, você não tem juízo? Dá 30 anos de isenção? Para que você foi dar 30 anos? Falei, doutor Tarcísio, primeiro porque o senhor usa o nosso município para colocar o seu lixo orgânico, o senhor devia colocar no do senhor. Segundo, eu dei 30 anos, não tenho arrependimento. Na época, se eu não for prefeito, não tiver alguém meu na prefeitura e precisar renovar, eu renovo. Eu dei só 30, porque só pediram 30. Aí foi que eu consegui dominar o doutor Tarcísio com essas palavras de só dei 30 porque só pediram 30. E a partir de 2002 a gente iniciou uma nova dinâmica de implantação, atraindo grandes empresas para cá. Aí veio a Camilo dos Santos, aí a UIM depois transferiu lá para cima numa unidade muito grande. Antes disso, antes da UIM se transferir, veio a Natura. A Natura já tem, acredito eu, mais de 15 anos para estar aqui com a gente. Foi o primeiro CD fora da fábrica de São Paulo. E depois vieram outras diversas grandes empresas, PepsiCo, na época era uma Chips ainda, depois a PepsiCo adquiriu. E temos aí hoje cerca de 72 empresas aqui no Parque Sul, que veio com essa ocupação dinâmica nesses anos de 2002, acelerado, né? 2002 para cá. Eu costumo dizer que depois do Parque Sul, com esses 30 anos que está se aproximando, se perguntar a qualquer um de vocês, qualquer uma pessoa da cidade, o que a cidade precisa com urgência, demora a responder. E se responder na área de saúde, você não vai falar. Na área de educação, ela é boa, transporta aluno para tudo enquanto é lado, para a universidade, para todo lado, né? Infraestrutura, não tem um bairro na cidade que não seja asfaltado. Lâmpada de LED, de fora faz uma festa porque pôs a lâmpada de LED. Nós já pusemos há muito tempo. Então eu acho que nós temos uma cidade muito privilegiada, proveniente do Parque Sul. Tá? Não desmerecendo os outros comerciantes, as outras pessoas que recolhem o imposto, que recolhem menos. Mas lá é a alavanca do negócio. Né? E por que ali deu tão certo? E aí já vamos entrar na parte importante. Porque está numa 040. Se você quiser ir para o Rio, tem que passar ali. Para Belo Horizonte tem que passar ali. Brasília você tem que passar ali. São Paulo você tem que passar ali. Entendeu? E é em cima da estrada. Outra coisa que as pessoas viram muito. Os contornos, não ser muito distante. Sabe? Você para entrar no Parque Sul vindo de Juiz de Fora, você chega e entra. Vindo do Rio, você tem que ir lá em cima, mas muito pertinho. Você vai ali no Salvaterra e volta. Né? Tem lugar que anda 40 quilômetros para fazer um contorno. Fazer um retorno.
Tem cidade que anda 40 quilômetros fazendo. Aí todos os empresários põem na conta ali. Porque um dia só não custa nada. Mas todo dia 10, 12 caminhões fazendo esse percurso. Né? Então, ajudou muito. A posição geográfica nossa tornou-se estratégica.